Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de toda a organização, principalmente do Ricardo Serafim, que gentilmente me convidou, a mim e ao meu sócio e companheiro Natan, para falar um pouquinho para vocês sobre impurezas. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho desse tema tão novo e tão desafiador, que acontece muito, está inserido extremamente ah, na rotina, né, da indústria farmacêutica e de todos os nossos processos. Então, vou falar um pouquinho para vocês de como avaliar essas impurezas, quem são essas impurezas, tanto nos ativos farmacêuticos quanto nos medicamentos. Mas, primeiramente, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Maria Altramari, sou farmacêutica, sou doutora em toxicologia, formada aqui pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, aqui em São Paulo. Ao longo do meu doutorado, eu já, por ter um pouco de contato e ter a vontade de ir para a indústria farmacêutica, enquanto eu estava na iniciação científica ainda, eu busquei assuntos que seriam relevantes para que depois eu adentrasse no mundo da indústria farmacêutica, né? Então, o meu projeto de doutorado foi em produtos de degradação de medicamentos, que eu costumo dizer que foi a primeira e principal impureza, assim, que abriu a porteira das impurezas, né? Então, eu acabei começando o meu desenvolvimento por ali. Então, o meu projeto foi estudar produtos de degradação de medicamentos, desde o seu desenvolvimento analítico até a parte de avaliação toxicológica. Então, daí vem, né, meus alguns anos de experiência aí com esse tema. E a partir de produtos de degradação, eu passei a estudar todas as outras impurezas que estão cada vez mais relevantes dentro de tudo que a gente faz hoje na indústria farmacêutica, principalmente. Com isso, eu tive a oportunidade de trabalhar, de adentrar aí em uma indústria farmacêutica nacional. Trabalhei no Axê Laboratórios como especialista e pesquisadora, e lá eu tive essa oportunidade de construir uma área dedicada aos estudos de impurezas, porque, como eu vou mostrar para vocês hoje, esse tema foi se tornando cada vez maior ao longo dos anos, e ainda assim é uma grande oportunidade. Enfim, então eu tive essa oportunidade de construir não só uma equipe, mas um laboratório dedicado aos estudos das impurezas, e isso também me possibilitou, hoje em dia, estar hoje em dia na função que eu estou, que é atualmente ser consultora da empresa em que eu tive a oportunidade de fundar, e hoje que eu tenho o Natan como meu grande sócio, e a Spectra Consultoria. Aproveito aí para convidar vocês para seguirem as nossas redes sociais, lá no Instagram, e no LinkedIn, e no Facebook, porque lá a gente fala muito, muito, muito desse tema. Então, aqui na Spectra, a gente atua diretamente com isso, hoje em dia, avaliando essas impurezas e trazendo toda a tecnologia e ferramentas disponíveis para que a gente consiga não só ter mais propriedade e aprofundamento nesse tema, mas conseguir solucioná-lo e garantir aí a qualidade e a segurança dos nossos medicamentos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, vou trazer uma contextualização desse tema, por que eu estou falando de impurezas, né? Por que impurezas tem sido um tema tão importante ao longo dos anos? Quem são essas tais impurezas? Como é que funciona o fluxo de desenvolvimento hoje dentro da indústria farmacêutica, principalmente falando aqui das nacionais, tá bom, pessoal? Estou sendo bem simplista e dando um foco bastante grande para a nossa realidade, a nossa maior oportunidade, que são as empresas nacionais e fabricantes de genéricos, e também associar aí essas impurezas às tecnologias e o que está acontecendo hoje no mercado. Então, primeiro ponto extremamente importante, né? De onde é que surgiram essas impurezas e por que elas são tão importantes? Então, um divisor de águas para o mundo das impurezas, para que a gente discuta e se preocupe tanto com esse tema, foi a talidomida, né? Então, lá nos anos 60,
a gente se deparou com o caso da talidomida, extremamente conhecido, e a talidomida, um de seus isômeros que não eram controlados e não foi possível identificar sua toxicidade nos ensaios não clínicos, chegou até o mercado e aí disparou todas as malformações, né, fetais que a gente encontra até hoje aí, né, sendo discutidas. Não só a talidomida, então a talidomida, ela obrigou as agências regulatórias na época a tomar certos cuidados, a ampliar esse cuidado, mas é claro que a gente sofreu essa consequência eu diria que dessa falta de conhecimento do impacto que uma impureza pode causar na segurança do medicamento, né? E a partir da talidomida a gente foi encontrando outros eventos toxicológicos associados às impurezas, como, por exemplo, na Guerra do Vietnã, o uso do agente laranja para destruir os campos, né, de produção de alimentos no Vietnã, acabou que contaminou o solo com uma impureza de síntese, e essa impureza permaneceu ao longo de muitos anos no solo, contaminando toda aquela população e também gerando uma consequência bastante importante do ponto de vista toxicológico e de toxicidade reprodutiva e no desenvolvimento. O L-triptofano também causou nos anos 80, né, uma grande preocupação, então é um suplemento alimentar que vendeu bastante nos anos 80, no início dos anos 80, e que, infelizmente, também tinha uma impureza ali que causou efeitos, né, numa população muito grande, até a causa de morte, e um estudo epidemiológico identificou que, na verdade, essa associação dessa toxicidade e dessas doenças, né, e eventualmente das mortes com o L-triptofano, e depois, mais tarde, se identificou que não era o L-triptofano em si, mas sim uma de suas impurezas que causava essa toxicidade. Então, até os anos 80 tivemos esses cases bastante importantes e extremamente relevantes relacionados a impurezas, e que mudou muito a história de como que a gente monitora, como é que são os nossos processos de desenvolvimento hoje dentro da indústria farmacêutica, mas, infelizmente, a gente ainda continua descobrindo algumas impurezas importantes e que a gente não conhecia antes, como todas essas, né? E que estão cada vez mais frequentes no nosso dia a dia aqui, quando a gente fala de desenvolvimento ainda, né? E a impureza mais impactante, mais recente, foi descoberta aí em 2018, então é um caso super recente, algo que a gente vem trabalhando ainda, inicialmente, né, nas artanas, então, relacionada inicialmente à valsartana, mas que se estendeu depois para avaliação de todas as artanas, então, losartana, ibersartana, candesartana, toda essa classe, e que são as impurezas mutagênicas, né? Mais diretamente aqui, uma das impurezas mutagênicas mais importantes, que são as nitrosaminas. Então, as nitrosaminas, elas vêm sendo estudadas desde 2018 com bastante profundidade, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas pelo risco de uma pequena concentração delas poder causar o câncer em nós que eventualmente estamos expostos, né? Então, depois da valsartana, veio a ranitidina, que foi retirada do mercado por conta da presença de nitrosaminas. As outras, até agora, a gente entendeu a causa raiz, porque esse é outro ponto que a gente vai falar um pouquinho também, mas ainda estão no mercado, a gente conseguiu contornar essa situação. A ranitidina não conseguimos por enquanto, então ela foi retirada do mercado. Depois dela veio a vareniciclina, hoje a metformina, e aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Mas, trazendo um pouquinho de contextualização, né, o que isso gerou? Para a gente aqui no Brasil, eu sempre gosto de falar dessa relação do nosso dia a dia com a área regulatória, que é quem manda nos nossos processos dentro da indústria, e para isso a gente fala de Anvisa. Lembrando que a Anvisa é uma agência regulatória extremamente jovem, 22 anos apenas, e
ao longo desses 22 anos, ela cresceu exponencialmente para ajudar, né, a gente a garantir a segurança e a qualidade dos produtos. E aí algumas regulamentações importantes que eu deixei aqui, que tratam das impurezas, que a gente vai falar hoje, essa linha do tempo das impurezas, e aqui no nosso caso, quem abriu a porteira das impurezas foi o produto de degradação, em que a gente começou a estudar em 2005, temos uma regulamentação publicada em 2015, então 10 anos de discussão para implementar esses estudos, e quando eu faço esse paralelo com o mundo, né, quando a gente fala de ICH, que é uma agência regulatória que harmoniza as regulamentações internacionalmente, então, a maioria hoje das regulamentações são padronizadas, iniciando por Estados Unidos, Europa e Japão, e hoje em dia já se estendendo para todos os países que fazem parte do ICH, como o Brasil, por exemplo, se tornou membro em 2016. O mundo já cuidava disso muito antes, inclusive, da própria criação da Anvisa, né? Então, sempre a gente tenta fazer esse paralelo para entender o quanto que a gente teve que correr atrás do conhecimento, continuamos correndo atrás do conhecimento, estamos hoje muito mais em paralelo com o que é monitorado e praticado no mundo, mas ainda temos muito para evoluir. Então, aqui eu trouxe que em 2015 a gente tem o evento do produto de degradação, 2016 a Anvisa se torna um membro efetivo do ICH, depois a gente começa as discussões de outras impurezas, como extraíveis e lixiviáveis, impurezas elementares, e hoje em dia tem nitrosaminas que estão chegando aí com muito provavelmente até o final desse ano, com uma nova regulamentação para a gente seguir e implementar, não só nos nossos processos novos, de novos registros, mas também avaliar tudo que já está no mercado, e isso é um impacto imenso quando a gente fala de adequação dos produtos, né? Então, quem são essas tais impurezas que eu estou falando tanto para vocês? Hoje em dia são muitas, pessoal. A gente tem que se preocupar com uma infinidade de impurezas e para cada uma delas a gente tem uma linha de raciocínio, a gente tem uma tecnologia, a gente tem métodos para que a gente consiga monitorar e detectá-las e aí sim fazer o controle desse produto e, como consequência, garantir a sua segurança. Então, a gente fala de produtos de degradação, impurezas de síntese, então a rota de síntese dos ativos, não só dos ativos, mas também dos recipientes, contribuem com impurezas que têm um impacto também direto no produto. Os solventes residuais utilizados nas rotas de síntese, eventualmente no processo de fabricação dos medicamentos, as impurezas mutagênicas, e aqui um grande destaque para as nitrosaminas, que não são as únicas impurezas mutagênicas, mas que hoje em dia são as que estão em alta aí, e algo que a gente vem discutindo, como eu falei para vocês, desde 2018. Impurezas elementares, que antigamente eram chamadas de impurezas metálicas, então aqui os íons metálicos, que estão representados através dessa nomenclatura de impurezas elementares, e os extraíveis e lixiviáveis também, que é algo que eu vou contar para vocês do que se trata. Então, pensando no medicamento como um todo, para que a gente consiga colocá-lo no mercado e garantir a sua qualidade e segurança, a gente precisa monitorar e investigar todas essas impurezas que, direta ou indiretamente, estão também correlacionadas com a estabilidade desse produto. E a gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, algumas definições para a gente entender e ficar todo mundo na mesma página. O que são impurezas, né? Então, de acordo com as regulamentações da Anvisa e regulamentações internacionais, isso é um consenso, a denominação de impurezas, é tudo aquilo que a gente tem no nosso medicamento que não é o ativo e nem o recipiente. Então, se a gente conhece aquilo que a gente colocou no medicamento, né? Então, tem o ativo e tem os recipientes, o que não for esses componentes, a gente caracteriza como uma impureza. Dentre elas, vou falar de todas que eu apresentei para vocês já, mas iniciando aqui com produtos de degradação, que é uma impureza resultante de uma alteração química que surge ao longo do processo de armazenamento, da fabricação ou na estabilidade desse medicamento, né? Então, o produto de degradação é uma impureza orgânica que vem da degradação do ativo ou, eventualmente, da sua reação com algum recipiente. Então, a gente tem aí
o próprio ativo podendo conter produtos de degradação, né? Porque o ativo também tem que ser fabricado e tem que ser armazenado e tem o seu prazo de validade. E aí a gente encontra os produtos de degradação descritos no dossiê do ativo. Então, quando eu falar IFA, gente, eu vou falar do insumo farmacêutico ativo, e o DMF é o dossiê, é o Drug Master File, é o documento que acompanha todo o ativo. Quando a gente compra um ativo farmacêutico para colocar dentro do medicamento, ele vem com todo o controle de qualidade, métodos e todas as impurezas descritas, e dentre elas, produtos de degradação. E é claro que a gente também tem a estabilidade desse ativo para saber o que de fato é um produto de degradação, se ele cresce ao longo da estabilidade e se a gente tem que monitorá-lo também lá no produto. E falando do medicamento, o ativo já pode vir com esses produtos de degradação e, se ele não vier, a gente precisa também estudar a potencial degradação desse ativo lá naquele ambiente, junto com os recipientes, dentro de uma embalagem, e na nossa zona climática extremamente desafiadora, que é a zona 4B, em que a gente tem que provar que o nosso medicamento é estável até o seu prazo de validade, a 30 graus, 75% de umidade. Uma outra impureza importante que a gente também precisa considerar são as impurezas de síntese, que vêm lá da rota de síntese do ativo. Então, aqui a gente está falando de algo que não vai crescer ao longo do processo de fabricação ou da estabilidade, que vai manter a sua concentração, porque se trata de uma impureza de síntese. E o que são essas impurezas de síntese? Materiais de partida, subprodutos, intermediários, catalisadores, tudo isso a gente caracteriza como impureza de síntese e a gente controla especificamente no ativo. A gente não vai controlar impurezas de síntese no medicamento, porque como elas não vão crescer e elas vão estar 100% atreladas ao ativo, a gente vai controlar lá no ativo isolado e, eventualmente, também lá nos recipientes, porque as impurezas de síntese dos recipientes, que a gente considera que sejam os contaminantes, mesmo assim como as do IFA também, elas podem provocar a instabilidade do ativo e, eventualmente, gerar produtos de degradação. Os solventes residuais são os solventes orgânicos que a gente utiliza no processo de síntese do ativo ou, eventualmente, na fabricação do medicamento. E aqui a gente precisa monitorar os solventes, né, no ativo, no medicamento, quando a gente insere esses solventes ao longo do processo e, eventualmente, nos recipientes também, porque para produzir tudo isso sinteticamente a gente precisa desses solventes. E como todas essas impurezas, pessoal, ela tem uma toxicidade atrelada a elas, a gente precisa definir limites. Então, eu estou contando para vocês de todas as impurezas que a gente precisa monitorar, e é claro que vai depender da toxicidade de cada uma delas para a gente definir os seus limites seguros. E aí praticar todos esses limites lá no controle de qualidade desses medicamentos. As impurezas mutagênicas, aí super em alta, né, por conta das nitrosaminas, que não são as únicas, volto a dizer. Então, o que são essas impurezas mutagênicas? São impurezas que a gente já conhece o seu potencial de reagir com o DNA e, eventualmente, causar o câncer. Então, a gente sabe, dentro da toxicologia, que a grande maioria dos compostos que interagem com o DNA, eles têm um potencial muito grande de causar câncer. Então, uma vez que a gente tem essa correlação, a gente consegue monitorar através de metodologias mais simples, pensando, né, metodologias in vitro, como os testes de Ames em bactérias, a gente consegue monitorar impurezas mutagênicas e aí definir limites seguros que são extremamente baixos, porque impurezas mutagênicas em pequeníssimas concentrações conseguem causar esse dano e, eventualmente, causar o câncer se exposto a uma concentração ao longo de muitos anos, né, ao longo de toda a vida. E quando a gente fala de impurezas mutagênicas, a gente tem um controle também no ativo e no medicamento, mas que a gente também precisa controlar os formadores, os potenciais formadores responsáveis pela presença de nitrosaminas no IFA e no medicamento, que são recipientes, algumas contaminações na água e, eventualmente, embalagens. Então, quando a gente tem nitritos, a presença de nitritos e aminas secundárias e terciárias, a gente tem uma potencial formação de nitrosaminas, por exemplo. Então, a gente exerce esse controle
desses materiais de partida, que são as aminas secundárias e terciárias, e nitritos, para que a gente evite essa formação de nitrosaminas, seja no IFA ou no medicamento. Impurezas elementares são os íons metálicos, como eu falei para vocês, que podem ser adicionados intencionalmente na rota de síntese do ativo, quando a gente fala, por exemplo, de catalisadores, ou eventualmente como contaminantes. Então, se eu tenho uma embalagem, que é uma embalagem, por exemplo, de vidro, o vidro, ele tem ele é um material inorgânico, então eu consigo contribuir eventualmente com alguma impureza metálica para quando eu tenho o contato do meu produto com a embalagem. O ativo é a mesma coisa, recipientes a gente também controla, processo, água e também no medicamento, porque no processo eu posso lixiviar, eu posso carrear algumas impurezas metálicas dos equipamentos de produção, de mangueiras e assim por diante. Então, a gente também precisa controlar essas impurezas, tanto no ativo quanto no medicamento final, porque elas têm o seu potencial toxicológico. E, por último, mas não menos importante, extraíveis e lixiviáveis, que é a menina dos olhos ultimamente aqui, porque a gente está descobrindo um mundo através dessas impurezas agora. E o que são os extraíveis e lixiviáveis? Extraíveis são compostos orgânicos e inorgânicos presentes em um sistema de embalagem ou dispositivos que podem ser capazes de serem extraídos em condições laboratoriais. Então, aqui, quando eu falo de extraíveis e lixiviáveis, pessoal, eu estou falando de embalagem, principalmente. Eu quero entender se eu tenho alguma possibilidade do meu produto interagir com as minhas embalagens e formar uma impureza que pode estar contida ali dentro do meu medicamento, né? Então, extraíveis é quando eu vou estudar essa impureza em condições forçadas no laboratório, e o lixiviável é a impureza propriamente dita, né? É quando eu faço o controle da qualidade do medicamento e eu encontro materiais que vieram, que são provenientes da embalagem dentro como contaminante do meu produto. E aqui, de novo, quando eu falo de extraíveis e lixiviáveis, eu tenho uma preocupação com a embalagem e com o meu medicamento, porque a gente está pensando no destino final, né? Em quem vai estar exposto, e quando a gente pensa em quem vai estar exposto, a gente já se preocupa direto com o medicamento, certo? Eu deixei aqui todas as referências e os guias que estão relacionados ao controle dessas impurezas para vocês terem como uma referência também. E aí, como eu disse para vocês, essas impurezas todas estão diretamente ou indiretamente relacionadas também com a estabilidade, não só com a segurança do medicamento, mas também com a estabilidade do ativo e, consequentemente, com o seu prazo de validade, não, do ativo não, do medicamento. Então, diretamente relacionado com o produto de degradação, porque ao longo do tempo de prateleira eu monitoro os produtos de degradação que podem ser formados ao longo da estabilidade, mas eu posso ter uma degradação provocada por uma impureza de síntese, por exemplo, ou por solventes residuais, ou por impurezas elementares que podem catalisar a degradação desse meu ativo e formar produtos de degradação. Então, essa é a animação, tá? E eu também posso ter impurezas mutagênicas que podem ser produtos de degradação ou, eventualmente, que contribuam aí com a instabilidade do meu ativo. E aí, aqui também, falando principalmente de lixiviáveis, que são impurezas que eu vou monitorar ao longo da estabilidade. Então, nunca se esqueçam que, quando a gente fala de impurezas, além da parte de segurança, a gente também se preocupa com a qualidade, porque a gente precisa definir prazo de validade, e aí tudo isso vai estar ligado à concentração do ativo que permanece até o final do prazo de validade, e também, eventualmente, com a segurança desses compostos. Pensando no fluxo de desenvolvimento hoje lá dos genéricos, a gente tem um fluxo bastante definido. Então, a partir do momento da aprovação do projeto, eu tenho áreas que começam a atuar, então a avaliação daquele dossiê do ativo, áreas de pré-formulação, depois passa para desenvolvimento farmacotécnico e analítico, vamos para a validação desses métodos, né, estudos de degradação forçada para entender os potenciais produtos de degradação. Tudo isso desenvolvido, vamos para os estudos finais de estabilidade
e caso a gente tenha algum desvio, uma formação de produto de degradação acima da especificação determinada pela regulamentação da Anvisa, que é a RDC 53, a gente precisa identificar e garantir a segurança desses produtos de degradação. E aqui eu trouxe todas as impurezas que a gente precisa monitorar ao longo de todos esses processos. Então, vejam que são muitas impurezas e em vários momentos elas aparecem inicialmente e depois vão sendo controladas ao longo de todo o desenvolvimento para garantir que esse medicamento vá ser liberado para o mercado de uma forma segura e de qualidade. Só que tudo isso exige bastante tempo e também um risco muito grande se a gente faz como a gente está fazendo hoje, porque a gente está descobrindo tudo isso hoje aqui no final desse processo, e a gente tem um risco muito grande de encontrar essas impurezas acima das especificações definidas pela avaliação toxicológica, e se isso acontecer, a gente mata o produto, né? Porque a gente precisa garantir a segurança deles. Então, é muito risco, e hoje em dia, muito investimento para fazer tudo isso. E o investimento fica ainda maior quando a gente não tem uma tecnologia que nos ajude, que nos facilite a vida, nos faça ganhar tempo. E hoje em dia, eu vou falar para vocês que existem muitas tecnologias que estudam muitas dessas impurezas já. Então, falando um pouquinho dessa parte de levantamento bibliográfico, pesquisa bibliográfica e tomada de decisão para compras estratégicas do projeto, que envolvem um investimento bastante grande, a gente tem softwares de predição de degradação, por exemplo, e predição de incompatibilidade entre ativo e recipiente, que é o Zenet. Falando do processo de desenvolvimento de metodologia, a gente tem hoje em dia equipamentos, né, softwares que nos ajudam a fazer esse desenvolvimento através de um conceito que se chama Quality by Design, e a gente ganha muito tempo. Então, um método que a gente desenvolve geralmente em 2, 3 meses, em 15 dias a gente consegue desenvolver através dessas ferramentas. E também, falando da parte de estabilidade, a gente consegue prever a estabilidade do nosso medicamento através de ferramentas computacionais, de ferramentas preditivas, como, por exemplo, o ICEP Prime, que a gente consegue estudar e antecipar os resultados da estabilidade, porque hoje em dia a gente consegue entender o que está acontecendo no nosso produto para determinar um prazo de validade provisório apenas com 6 meses de estudo. Então, é muito tempo que a gente precisa esperar para saber o que está acontecendo e se a gente vai ter algum problema ou não. Então, todas essas ferramentas trazem um ganho imenso de tempo, né? E a gente evita bastante um risco e, eventualmente, um investimento num projeto que não vai dar certo, né? E aí, falando individualmente dessas impurezas, o Zenet é da empresa LASA, a gente atua e usa eles, né, tanto na avaliação do ativo quanto do medicamento. Lá no ativo, a gente estuda a suscetibilidade do ativo frente a todas as condições, então, hidrólise ácida, hidrólise básica, oxidação por peróxido, por hidrogênio, por iniciador radicalar, temperatura, umidade, luz, o que esses fatores causam no meu ativo e quais são os produtos de degradação formados frente a essas condições. E quando eu falo de medicamento, além desse estudo do ativo, eu também consigo interagir com os recipientes dessa formulação e entender se eu posso ter alguma suscetibilidade ou incompatibilidade do meu ativo com os recipientes. E o Zenet ajuda a gente a atender as regulamentações, por exemplo, a RDC 53, e investigar qualquer outra impureza mutagênica que a gente não tenha monitorado na síntese do medicamento, né, ou na estabilidade do medicamento e na estabilidade do ativo. Falando da parte de segurança, de toxicidade, a gente tem hoje em dia 2 softwares. Então, hoje em dia, a regulamentação, que é o ICH-M7, que fala de impurezas mutagênicas, ele nos permite utilizar de 2 algoritmos diferentes para concluir sobre a mutagenicidade da nossa molécula. E aí, aqui eu apresento para vocês o Sara e o Derek, também da empresa LASA, que conseguem fazer isso. O Sara, ele ajuda a gente na investigação da mutagenicidade somente. O Derek é um sistema especialista, então o Sara é um sistema estatístico, então o algoritmo dele é com base em estatística, e o Derek é um software que a gente chama de especialista, porque ele não tem só a parte de mutagenicidade, mas qualquer
alerta estrutural da molécula que tem alguma correlação com uma toxicidade conhecida. Então, cardiotoxicidade, nefrotoxicidade, tudo isso está contido dentro do DARIC, e se a sua molécula tiver um alerta estrutural correlacionado com esse desfecho, ele vai sinalizar para a gente. Então, atende aí algumas várias regulamentações. A avaliação de nitrosaminas ou impurezas mutagênicas na rota de síntese do ativo, a gente consegue hoje em dia avaliar através de um outro software que se chama Mirabilis, e aqui é um software bastante específico para quando a gente encontrar uma impureza mutagênica nas etapas iniciais da rota de síntese, a gente avaliar qual que é a chance da gente ter essa impureza mutagênica no nosso ativo final, pelo fato dela sofrer vários processos, né? Então, a gente tem filtragem, a gente tem partição, a gente tem evaporação, vários processos de síntese que são capazes de purgar essa minha impureza do ativo, a ponto de eu não ter que controlá-la lá no controle de qualidade do meu ativo. Então, eu faço esse estudo para garantir que, mesmo eu tendo uma impureza mutagênica nas etapas iniciais da minha rota de síntese, que pode acontecer porque os materiais de partida geralmente são extremamente reativos, né? Eu garanto que eu não vou ter essa impureza por conta de toda a rota de síntese e todos os processos que eu passei, e eu tive a oportunidade de purgar essa impureza do sistema. E nesse caso aqui a gente atende o guia de impurezas mutagênicas. O Fusion, como eu falei para vocês, é para desenvolvimento de método, então é uma otimização de tempo, uma maior assertividade, porque metodologia hoje em dia é um problema também dentro da indústria farmacêutica, porque se a gente não tiver bons métodos, a gente ou deixa de monitorar o que a gente precisa, ou monitora com algum equívoco, né? Então, a gente traz robustez e maior assertividade através dessa ferramenta. E o ASAP Prime, como eu falei para vocês, é uma predição de estabilidade, então a gente consegue antecipar os resultados, definir o prazo de validade do meu medicamento com apenas 1 mês de estudo. Então, aqui é um software extremamente importante, é super novo, é um conceito que a gente vem discutindo no Brasil nesses últimos 2 anos apenas, e a base dele é a Arrhenius modificada, enfim, e com bastante base estatística. Então, aqui a gente consegue antecipar o resultado que a gente precisa esperar de 6 meses em apenas 1 mês, e o que garante um menor risco para dentro desse medicamento, desse processo todo. Enfim, e a gente tem uma oportunidade aqui de estudar com um pouquinho mais de profundidade a escolha dos recipientes, do processo e da embalagem, que é algo que hoje a gente deixa a desejar dentro da indústria farmacêutica de genéricos, porque a gente faz uma cópia dos medicamentos referência e não necessariamente esses medicamentos eles possuem a qualidade e a segurança que a gente precisa e exige hoje em dia, né, com todas essas regulamentações que eu mostrei para vocês. Considerações finais, então, assim, eu deixo aqui algumas dicas para vocês, e uma delas é: quanto mais a gente procura, mais a gente acha. Então, o mundo das impurezas, ele é assim, cada dia a gente se depara com novas impurezas, e aí isso, quando a gente começa a estudar essas impurezas, né, através delas a gente vai garantir sim a segurança dos medicamentos. Então, quanto mais a gente encontra, a gente estuda e a gente tem condição de garantir a segurança desses medicamentos com mais propriedade hoje em dia. E, além de tudo, pessoal, deixo aqui uma oportunidade de carreira para quem está aí começando ou que quer fazer alguma movimentação. Estudar impurezas é algo bastante novo. Quem conhece esse mundo tem grandes oportunidades dentro das mais diversas indústrias, não só da indústria farmacêutica. E a tecnologia toda que a gente precisa para determinar essas impurezas. Então, aqui eu falei um pouquinho de software, né, de inteligência artificial por trás das várias etapas do estudo de impurezas, mas a gente também tem equipamentos altamente tecnológicos. Então, aqui a gente está falando de espectrometria de massas, a gente está falando de ICP-MS, de tecnologias de equipamentos que não estão inseridos hoje dentro da rotina da indústria farmacêutica, mas que são necessários para que a gente consiga detectar esses compostos que estão em tão baixa concentração, né? Então, não só a parte de desenvolvimento de inteligência artificial e software e assim por diante, mas também
de equipamentos. E por que não de um racional científico mais aprofundado também, né? Então, ainda é um tópico em desenvolvimento, então vejam que eu falei para vocês de várias regulamentações. Essas regulamentações, se vocês forem buscar, elas são bastante recentes, principalmente quando a gente fala de ICH Q3D, Q3E, que nem existe ainda, que é o de extraíveis lixiviáveis, que está em desenvolvimento. Então, de novo, é uma grande oportunidade para quem quer aí se aprofundar e eventualmente trabalhar nessa área, tá bom? Então, corri aqui, voei. De novo, gostaria de agradecer a oportunidade. Obrigada a todo mundo que assistiu essa palestra. Deixo aqui os meus contatos para vocês. Então, vocês podem, se tiverem alguma dúvida, nos acionem por qualquer meio. Então, WhatsApp, e-mail, mas ressalto também para vocês seguirem as redes sociais da Spectra no Instagram, LinkedIn e Facebook, porque lá a gente discute toda semana e a gente tem alguns projetos bem legais pela frente para trazer um pouquinho dessa necessidade do controle de impurezas para os estudos, né? Para a gente não parar de estudar, enfim, e mostrar as oportunidades que as impurezas têm, tá bom? Então, um beijo grande e obrigada.